volta aqui no nosso estúdio Vozes do Magistral, com duas presenças muito especiais. A gente vai falar agora de um projeto super importante que está sendo um sucesso na Anfarmag, Gestão Descomplicada. E para isso a gente recebe aqui com muita alegria o Vinícius Borges, que é o autor, né, do conteúdo, que está à frente do projeto, e a Carol Oliveira, que é gerente de negócios da Anfarmag. Sejam muito bem-vindos aos nossos estúdios. É um prazer recebê-los para falar, como eu disse, dessa iniciativa que está causando um burburinho aí, né, junto aos associados. Bem-vindos. Obrigado. Pessoal, vamos começar do começo mesmo, né? Para quem está chegando agora, acabou de se associar até aqui no espaço da Anfarmag, na Consulfarma, apresentem, por favor, o projeto. O que é o Gestão Descomplicada? Quando e como ele foi criado? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Acho que a gente pode começar dizendo que a gente está desde 2020 na estrada. 2023, a gente começou esse projeto em julho. De 2023. E aí a ideia, ela sempre foi muito de descomplicar a gestão para o nosso mercado. Nós todos somos farmacêuticos e a gente sabe que na nossa jornada acadêmica, a gente não é formado para olhar número, a gente não é formado para olhar preço, porque a gente gosta do balcão, a gente gosta de formulado, a gente está ali atrás. E aí essa necessidade ela veio vindo com um foco muito específico, Luana, em trazer recuperação de margens e aumento de lucratividade. E aí a gente começou com gestão 1.0, para você saber que agora a gente já está no Gestão Descomplicada 3.0. A gente começou lá em 2023, nesse início de jornada. E aí cada das edições do GD, né, Vinícius, a gente tem conteúdos muito específicos. E aí acho que o Vinícius consegue falar um pouco mais de cada uma dessas jornadas e como é que eles se relacionam. Embora hoje a gente esteja, né, com 3, a gente consegue, inclusive, consumir os outros 2, mas daqui a pouco a gente conta, porque a gente tem alternativas aqui. Pois vamos entender direito, né, como que o pessoal pode acompanhar esses conteúdos tão valiosos. Exato. Acho que a Carol resumiu muito bem. Esse projeto, ele nasce de uma dor, de uma necessidade, que, na verdade, permeia a vida de qualquer empresário. Isso. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, da vida de um dono de um escritório, né, um advogado, dono de um grande escritório, ele também passou por algum momento por essa dor de ter que administrar o seu próprio negócio, de ter que treinar, contratar. Então existem alguns fundamentos que se aplicam a qualquer empresa, seja ela uma padaria, uma pequena padaria, um açougue, um hotel ou uma farmácia de manipulação. Então esse movimento, para mim é muito mais hoje até um movimento, ele vem para pegar na mão do empresário magistral e para dizer, você não está sozinho nessa jornada. Existem coisas que são importantes se acompanhar também no seu dia a dia, além do balcão, além da parte técnica. Óbvio, é natural que ele vá se apaixonar mais por esse lado, porque é o core business, é a essência, a espinha dorsal, mas também de começar a entender que existem outros elementos importantes para ele analisar. O grande objetivo é, de fato, pegar na mão e descomplicar conceitos que durante muito tempo foi difícil, para que ele não só entendesse, mas que ele tivesse condição real de colocar em prática. Segunda-feira de manhã, você tem condição de colocar em prática algumas coisas que você aprendeu. Esse é o grande objetivo, levar numa linguagem muito simples, bastante leve, de uma forma ali bastante saudável, descontraída, e que ele possa sair dali com uma orientação, dizendo, eu entendi o conceito da forma mais simples possível e eu entendi agora que é possível realizar tudo isso que está sendo orientado, é possível colocar em prática. Então é uma combinação de conhecimento, de reflexão, mas também de sair dali com um plano muito poderoso e poder colocar em prática segunda-feira de manhã. Esse é o grande objetivo. Como que é construída essa jornada, né? Como que vocês organizaram isso nessas diferentes versões da GD, né? Conta um pouquinho pra gente, enfim, são workshops, dinâmicas. Quer falar? Fica à vontade, fica à vontade. Na verdade, eu sempre brinco que a cada edição a gente vai aprendendo e vai modelando e vai aprimorando. Mas basicamente a ideia era fazer um workshop de gestão. Ele tem uma duração total, algo em torno ali de 6 horas. Então começo ao fim, 6 horas e meia.
E a ideia é fazer ali toda uma composição de conhecimento, essa trilha do conhecimento, começando com o básico. Então a gente entende que a cada edição ele é de fato uma continuidade. Eu começo com os pilares básicos, vou me apropriando a isso, vou pegando gosto inclusive, e a gente vai avançando depois para outras edições. Mas sempre com esse princípio de começar com o básico. Vamos com o básico, vamos entender o que é princípio número 1. Pois é, conta um aprendeu, pouquinho dos temas. A gente começou com... Eu gosto muito de metáforas, de analogias, porque eu acho que também isso simplifica o entendimento das pessoas. E eu sempre entendi que todo negócio ele tem o que eu chamo de sinais vitais. Então a gente fala muito dos sinais vitais na primeira edição, que é como se fosse o básico para a sobrevivência. Assim como o corpo humano tem os seus sinais vitais, o negócio também tem os seus próprios sinais vitais. Então geralmente a gente começa por ali, dizendo, olha, você precisa inicialmente dominar esses princípios. Uma vez que você consegue colocar isso em prática, de novo, de uma maneira descomplicada no seu dia a dia, naturalmente você vai inclusive começar a pegar gosto pela coisa. Você vai começar a se apaixonar e vai ver que é possível. Não só entender, dominar, mas colocar em prática. E aí naturalmente as pessoas vão sentindo a necessidade de avançar agora para um próximo estágio. Sim. Então a gente entendeu que era necessário ir para esse lugar mais básico possível da administração de um negócio. Que geralmente passa ali pelas vendas, administrar os custos, entender um pouquinho ali precificação. E de novo, falando uma linguagem 100% voltada para o setor farmacêutico, para o setor magistral. Até parte de gestão de pessoas, que é uma dor também. Também, né? A gente fala disso no 2 e no 3, por exemplo. A gente vai trazendo, vai pincelando alguns desses elementos de liderança, de gestão, como é que a pessoa pode, por exemplo, analisar melhor perfil numa contratação. A gente fala disso nas outras edições. Então esses elementos eles foram se complementando, eles foram se conectando de uma forma que a pessoa vai avançando degrau a degrau. E essa dinâmica de workshops, ela propicia também isso, uma troca, né? Total. Para vocês irem avançando nesses conteúdos. Total. E cada vez personalizando isso, mais, né? Isso. Dentro do universo é isso, que o foco é fazer algo muito, muito específico, né? Sim. Para as farmácias. Sim. Então imagino que tenha sido muito rica a experiência, né? Muito. A gente aprende muito, né? A cada edição. Eu gosto muito da analogia de dizer que o Gestão Descomplicada, ele nos propicia subir num drone. E quando a gente vai, às vezes, para um curso, a gente está com uma expectativa assim, eu vou falar de precificação. Mas precificação, ela é uma parte do negócio. E tem tantas outras variáveis que cabem naquele olhar ali, de que seria muito menor da gente se a gente fosse caber no G dele, da gente, né? Porque a gente está tanto tempo junto, né? Que a gente acaba se envolvendo com o conteúdo. Mas o Vinícius convida a gente a subir no drone e olhar o nosso negócio de cima. E a hora que a gente começa a olhar onde é que as caixas, as peças vão se encaixando. Porque o GD, na verdade, eu acho que ele começa até antes da gente estar dentro da sala. A gente manda, por exemplo, para todos os GDs, o pessoal recebe um material que ele começa a se preparar antes. Então o Vinícius vai lá e pede para que a gente possa, você tem que levar esse material, já vai estudando algumas... Olha só, tem um apoio também. Tem um apoio, isso. E aí ele vai construindo um material para que a hora que ele chegue lá, que os conteúdos passam a ser apresentados, ele vai conectando aquilo no dia a dia dele. Por isso que a gente fala que é um workshop com muito mão na massa, porque ele vai construindo aquilo. E ao passo que eu estou em cima do drone, eu vou vendo como é que aquelas peças influenciam em outras tomadas de decisão. Porque olhar o seu negócio sobre esse ângulo, é isso. Quando eu falo de pessoas, eu também estou falando de como é que isso pode influenciar na minha lucratividade, de que forma isso vai se encaixando. Então, essa construção que é feita nos três, nessa jornada, a gente está já no terceiro Gestão Descomplicada, ele traz isso muito claramente para mim. Então, assim, por isso que a gente sempre convida, olha, vale a pena fazer toda a jornada e vir entendendo como é que isso pode reverberar dentro do seu negócio. Mas tem uma coisa que é bem importante da gente fazer, Luana, a gente de fato tomar isso na mão e colocar em prática. O Vinícius, ele gosta muito de fazer analogia, vou confessar. Ele usa muito a
A brincadeira é pega uma lista da segunda-feira. Tá. A lista de tarefas. Tarefinha de casa, E é segunda-feira de manhã. Isso, né? Você durante a prática já vislumbrar como que você vai implementar, né? Exato. A gente tenta colocar essa pessoa nesse modo, porque segunda-feira de manhã, e convivendo com o empresário há quase 20 anos, eu fui aprendendo que na segunda de manhã a vida dele vai ser tumultuada, naturalmente. Porque existem os imprevistos, porque existe obviamente já um ritual natural que ele está acostumado, e que se ele não fizer essas sinapses, essas conexões mentais, ele vai voltar para segunda-feira e provavelmente ele vai esquecer daquilo que foi discutido no workshop que geralmente a gente faz às sextas. Então eu faço essa brincadeira de tarefinha de casa já na segunda de manhã, se possível assim que você chegar à sua empresa. Porque você vai colocar em prática o que você aprendeu. Justamente para não ficar ser engolido pela sua operação, pela sua rotina. E aí, todo aquele material, o conceito, as anotações, ele vai para uma gaveta. Esse não é o objetivo. O objetivo é que ele consiga entender, incorporar os conceitos da forma mais complicada, mas mais do que isso, que ele consiga colocar em prática, independente do porte da empresa, se ele tem ou não tem ali um grupo de lideranças do lado dele, enfim. O objetivo é ir para a execução. Muito bom. A gente está falando muito, né, aqui na Consulfarma do panorama setorial Farmag, né, que é essa publicação tão importante que traz dados do setor. E os microempresários são realmente a sua maioria. É isso, são profissionais que têm que ser, claro, né, extremamente técnicos, mas que no dia a dia, como vocês estão falando da segunda-feira, né, são também absorvidos ali por inúmeras demandas, diferentes demandas, né? Por isso que institucionalmente também para o Farmag a importância, né, de abraçar um projeto como esse, porque dá essa visão macro, como você falou do drone, né, de você olhar também para, né, de fora, para olha, como que eu posso gerir essas decisões, qual o melhor caminho a ser tomado. Então, realmente imagino que tenha sido transformador e ainda é, né? Você sabe que a gente, nessa jornada, a gente vai, às vezes, encontrando gente pelo caminho que vai dizendo assim, poxa, Carol, mas o meu negócio é tão pequeno, eu não consigo me ausentar da farmácia para poder ir. E aí a gente, aqui em público, vai dizer que aí é que a gente precisa se esforçar mesmo para ir. Porque se a gente é tomado no nosso dia a dia, das nossas tarefas, das nossas obrigações, e não conseguimos parar para olhar estrategicamente o nosso negócio, a gente está pecando pela oportunidade ou pela falta dele, né? Porque é necessário que a gente olhe, né? A gente faça paradas reflexivas no nosso negócio, de tempos em tempos, para que a gente possa, inclusive, saber qual é o próximo passo. Quando a gente vem uma feira como essa, quantas oportunidades a gente tem aqui? Sim. Como é que eu posso aproveitá-las da melhor forma possível? Exatamente. E a gente, ao olhar para o nosso negócio e fazer essa reflexão, a gente consegue saber disso. Então, abrir e fechar o nosso negócio todos os dias, ele é uma multa, né? O Vinícius, eu preciso fazer outro spoiler. O Vinícius brinca que um dia a gente estoura champanhe, outro dia a gente entra em depressão. Assim, eu, como empresária também, né, assino embaixo. Um dia a gente está bem, mas a gente precisa, no dia que a gente está em depressão, a gente precisa respirar, né, daquela que a gente olha para cima assim, e vê que amanhã a gente consegue estourar outro champanhe. Mas porque a gente tem uma linha de trabalho, a gente está entendendo onde é que está a fragilidade, porque a gente parou e olhou. Se a gente é consumido pelo nosso dia a dia, a gente deixa de ter essa produtividade, esse olhar, né? E o Gestão Descomplicada, ele é descomplicado, gente. Ele é de verdade descomplicado. Eu sou da área de humanas. Pois é. Então, a gente na farmácia da área de saúde. Como é que a gente vai pegar esses conceitos e vai colocar isso na prática? E a gente consegue? No Gestão Descomplicada, com 51 turmas já executadas. 51 turmas. 51 turmas. E Vinícius, como que surgiu esse link aí com a Farmag, né? E a sua relação com o mercado magistral, de farmácias magistrais? Foi muito especial. Eu comecei a minha carreira como consultor em 2008, dentro de uma farmácia de manipulação. Então, curiosamente, meu primeiro cliente foi uma farmácia. Eu tive a oportunidade de conviver com vários setores da economia, não foi só com o ramo magistral, mas começou, curiosamente, numa farmácia. E essa farmácia é uma farmácia que tem muito carinho, inclusive, de um ex-presidente da entidade.
que é o Dr. Evandro Tokarski, que me deu uma oportunidade maravilhosa. E eu diria que ali foi a primeira sementinha, ali foi a primeira conexão. Ele foi presidente por um período da entidade, muito bem relacionado, enfim, e ali foram surgindo novas conexões. E aí, há mais ou menos 4 anos, eu já atendia também uma dessas farmácias de um atual presidente naquele momento da entidade, e ele falando um pouquinho sobre a ideia de descomplicar. E a gente falou, bom, eu acho que dá para criar aqui um projeto que democratize o conhecimento e democratize de novo, né, essa capacidade de levar para sua farmácia para praticar segunda-feira pela manhã já. Então ele nasceu desse desejo, dessa dor, dessa vontade. E aí, óbvio, depois de tantos anos, tantas décadas de experiência, eu me senti assim super honrado e preparado para o projeto, para o desafio. Como a Carol falou bem, 51 turmas no país inteiro. Pois é. Agora a gente está acessando também cidades do interior, né, Carol? Então a gente está tentando também levar o conhecimento para outras regiões do Brasil que não são só as capitais. Tem farmácias maravilhosas pelo país todo. Sim, e é isso, regiões em franca expansão, né? Exato. Essa região norte aqui, que foi apresentada pelo panorama setorial, né? Como a que mais cresceu, isso. E é isso. É isso aí. Tem muito isso conhecimento aí para ser replicado. Né? Exato. A gente continua entendendo que essa linha, essa trajetória só começou. Pois é, então. Só começou. Porque cada vez que a gente senta para conversar alguma coisa, vem alguma ideia, assim, ó... Verdade. E aí, dá pessoal? Dá para rolar o outro, vamos pensar nisso. Pois é, aí outras ideias vêm Exato. e o projeto vai crescendo cada vez Exato, mais. exatamente. E como que as pessoas podem participar, né? Os associados, quem já é associado, quem ainda não é. Conta um pouquinho pra gente o que tá também aí em vista, né? A agenda que tá perto. Ó, a gente tem 2 formas da gente participar hoje. A gente tem o Gestão Descomplicada 1.0 e o 2.0, Luana, eles estão na Academia Magistral. Tá. Então, qualquer pessoa consegue ir lá, procurar na Academia Magistral. Então, para a gente poder lembrar, academiamagistral.org.br. Sim. Procura lá Gestão Descomplicada, tem o 1 e tem o 2. Então, consegue participar lá. A gente tem ido para algumas praças com essas edições também, né? Então, às vezes a gente consegue chegar e tem uma programação para poder estar indo em breve. Presencial, né? E aí no presencial. Sim. Mas aí, o Gestão Descomplicada 3.0, que é esse que a gente está Brasil afora, que esse ano, lá na página da Anfarmag tem um link de eventos. E lá tem todas as praças que a gente tem programado. Agora, no segundo semestre, a gente está com uma agenda bem intensa, a gente está viajando por quase 2 vezes, né, por mês. Então agora tem Belo Horizonte, Curitiba em agosto, depois a gente vai para Recife ou João Pessoa, a gente está ainda definindo a data, a gente tem Goiânia, a gente tem Brasília, a gente vai para Natal, Campo Grande, da Farmaforma, Rio de Janeiro, Cuiabá, a gente tem uma extensão aí de praças para a gente poder rodar esse ano. Só lembrando o site da Anfarmag, né? É o anfarmag.org.br. Perfeito, aí tem lá o linkzinho eventos. E aí em eventos a gente consegue ver toda a programação que está agendada. E o da academia, o Gestão 1.0 e o 2.0. E aí quem quiser participar, né? Tem um processo de inscrição, como que funciona? Aí vai lá, escolhe a praça que quer fazer, faz a sua inscrição e a gente entra em contato dizendo assim, olha, a sua inscrição está feita, e aí a gente depois manda uma mensagem no WhatsApp confirmando o local, confirmando praça. Se precisa se preparar, como eu disse, né, porque às vezes precisa de algum material, a gente manda toda a informação com antecedência. E aí no dia é só ir e aproveitar muito. E tem novidade também. Por favor, vamos lá, que hoje é dia de spoiler. Exatamente. Hoje está propício. Vinícius falou, e foi muito bacana, quando disse assim, às vezes no nosso dia a dia a gente vai sendo consumido pelas nossas atividades e a gente não consegue colocar tudo em prática que a gente aprendeu na Gestão Descomplicada. Ou a gente colocou e a gente quer beber mais ainda, a gente quer mais coisa. E aí, a gente também lançou um produto que chama Mentoria do Gestão Descomplicada, que ele é um grupo, esse é um grupo menor, ele é um grupo, a gente fala que ele é personalizado no coletivo, tá? É um grupo de 12 pessoas e que vão ter ali uma revisão dos conteúdos do 1.0 e do 2.0, mas ele pode consumir com muitas dúvidas. Ele vai trazer o caso real dele. Sim. E aí o Vinícius vai discutir ali no grupo
tudo aquilo que ele precisa para colocar em prática, né, Vinícius? E é virtual ali, é um bate-papo. Isso. A gente entendeu que seria muito oportuno ter uma segunda oportunidade, ter um segundo momento para conversar com as pessoas, para dizer, olha, eu fui no GD, ou 1, ou 2, ou 3.0, e eu ainda tenho algumas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas sobre como gerar esse relatório, como colocar essa atividade em prática. Eu tenho aqui o meu modelo. Você entende que é o modelo ideal, você entende que tem modelos melhores no Brasil e em outras farmácias. Então é uma troca muito rica entre eles mesmos. Então a gente tem tido essa surpresa também maravilhosa. Eu tento deixar todo mundo nesse ambiente de trocar experiência, o que você está fazendo e que está funcionando, mas de fato pegar na mão do empresário magistral e dizer, você não está sozinho nessa jornada. Sim. A gente está aqui para te ouvir, entender as suas dores do dia a dia e de alguma forma te ajudar. De alguma forma contribuir para, de novo, dar mais um passo. Então, geralmente surgem essas dúvidas pós-GD. Sim. E ali é um trabalho, de fato, de ir numa camada mais profunda do dia a dia dele, de tentar fazer alguns exercícios falando a linguagem dele. Perfeito. Falando a linguagem da farmácia dele, da realidade dele e assim por diante. Não, e já está, então, ativo, né? Um grupo que começou já esse está ano, funcionando. isso. Que legal. Começou esse ano. E aí, quem já fez as edições 1 e 2, né? 1.0, 2.0, já pode participar? Como que está funcionando? E aí, isso. Aí a gente eu vou te contar uma outra. Por favor, a gente tem grupos Vai. de Muitos WhatsApp, spoilers. Pega o embalo. A gente tem grupos de WhatsApp só para quem fez a gestão descomplicada. Tá. Então, e a ideia ali é fomentar, inclusive, e incentivar para que essa troca seja sempre feita. Gente, eu estou com dificuldade de implementar isso aqui, como é que você lembra que faz? E os grupos têm funcionado muito bem com essa ideia. Então, quando a gente vai abrir uma turma, é ali que a gente divulga que a gente vai ter a mentoria. E aí basta também a pessoa fazer a inscrição. São 4 encontros de 1h30. Esse a gente faz numa jornada, pela manhã ali, na jornada dele de trabalho, para que ele também saia e já comece a colocar em prática. Então ele vai recebendo o material, vai vivenciando aquilo e a gente tem um back. Então, além do Vinícius estar nessa 1h30, eu estou ali à disposição no grupo. Então, toda dúvida que o pessoal tiver e que às vezes também não quer perguntar naquela hora, vai dinamizando, momento, né? Sim. Me chama no privado, aí a gente pergunta pro Vinícius, né, para a pessoa não identificar, porque às vezes tem essa dor no coração. Uma baita tensão, né? Tô pensando aqui, é meio que nem a equipe técnica da Anfarmag ali que está à disposição. Exato. Né? Vocês vão também ali, né, dentro da parte de gestão, tirando essas dúvidas. Exatamente. Né? A gente vai funcionando com esse canal ali para ajudar na outra parte. Exato. Muito bom. E aí, assim, né, muitas coisas à frente, muitos projetos, né, e muito trabalho árduo, né, e o associativismo é isso, né, pessoal? Estou ouvindo vocês falarem sobre o poder de compartilhar, né, e dos empresários entenderem e sentirem que eles não estão sozinhos. Sim. Né? O associativismo, ele traz isso, né, ele agrega esse sentimento. Com certeza. Né? E o que vocês estão sentindo nesse momento de 40 anos na Anfarmag e rodando o Brasil, né? Vendo, enfim, a potência, né, do setor magistral, mas também a importância, né, do trabalho da entidade. Vocês que estão nessa ponta, o que vocês estão sentindo e qual a percepção de vocês? Olha, quando a gente vai para a gestão descomplicada, eu fico no fundo ali e a gente vai sentindo a percepção das pessoas por uma outra ótica. Né? Todo mundo chega muito acanhado, porque todo mundo fala assim, imagina, eu vou discutir aqui os meus pontos fracos com o meu concorrente. E aí eu passo que a construção vem vindo, as pessoas vão vendo de que eu sofro da mesma dor. E aí é que vem a força do associativismo mais forte. Porque se a gente quer um setor mais engajado, mais competitivo, em que há um mercado para todo mundo, é na força do coletivo que a gente vai mais longe, né? Fazer analogia do voo, né? Dos gansos, né? De que a gente vai trocando aquela frente que está ali, mas que a gente vai caminhando na mesma jornada todo mundo junto. Então, não há o que temer. Se a gente estiver junto, a gente vai se fortalecendo ainda mais. Perfeito. Eu acho que os 40 anos ele vai trazer muito essa força mesmo, né? Quando a gente está... Já foram mais de 2.000 pessoas no ano. Então, assim, quando a gente vê
e reencontra pessoas numa feira como essa, né, em que a gente vai sabendo dos depoimentos, dos resultados que as pessoas vão tendo a partir de gestão descomplicada. A gente fala, poxa, imagina se a gente tivesse mais gente ainda dentro de sala. Quanto mais competitiva a gente ia ser, quanto mais fortalecidos os empresários. A gente ia ser. Eu acho que traz todo esse sentimento. Para mim é muito gratificante mesmo, assim. Eu olho por essa frente. Vinícius, é um projeto que reflete a maturidade do setor e da entidade também, né? Sim, com certeza. Nesse link aí, nesse gancho com os 40 anos, né? Com certeza. O momento é muito especial. É um setor que vem crescendo muito nos últimos anos, diferentemente até de outros setores da economia. É um setor pujante. E o grande objetivo, e óbvio, aprendendo muito com a Anfarmag no dia a dia, eu gosto muito dessa ideia, de fato, de abraçar o empresário, de andar de mãos dadas, porque, de novo, são muitos desafios. Então a Anfarmag, ela anda lado a lado, defendendo os interesses do dono da farmácia de manipulação, buscando cada vez mais descomplicar os conceitos. Se o assunto for conhecimento, gestão, vamos atrás, vamos criar uma solução para, de novo, abraçar o empresário. Se a solução for, de alguma maneira, tentar se aproximar via política, Congresso, Senado, vamos defender os interesses. Então é uma entidade muito especial. Eu confesso que eu gostaria que todo setor tivesse a Anfarmag, tivesse a sua entidade tão forte e de uma forma muito genuína, defendendo os interesses do empresário, que, de novo, é um empresário que merece uma medalha de ouro todo dia, porque é muito desafiador você ser empresário no Brasil. Muito desafiador você ter um negócio perene, longevo, ter uma farmácia por 50, 80, 100 anos. É muito desafiador, porque são muitos assuntos para tratar. Exatamente. Muitos pratinhos para equilibrar, enfim, não é um exercício fácil ser empreendedor. E ter vocês ali no apoio, né, com a Anfarmag é fundamental. E parabéns pela iniciativa, pelo esforço, pelo comprometimento. Em nome da Anfarmag, nosso muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês, sempre é. O prazer foi nosso, maravilhoso. Espero que seja o primeiro papo, né, de muitos. Também com certeza. E que vocês tragam sempre muitas novidades e que essa turma cresça cada vez mais e vai crescer, já está crescendo. Ó. Verdade. Os números mostram. Isso, né? exato, exatamente. Então, essa turma está crescendo forte. E que venham muitos alunos e muitos empresários cada vez mais capacitados. Amém. É isso mesmo, esse é o objetivo. Parabéns. Obrigado. E muito obrigada, viu? A gente que agradece. Obrigada pela Obrigado. conversa. Valeu. Obrigada.